você que está no templo, você que nos acompanha pela internet, abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 28 a 30. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 28 a 30. E enquanto há a exposição da palavra do Senhor, eu peço que você mantenha esse texto aberto em Daniel, capítulo 4, a partir do verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Até aqui. Pai de amor, Pai santo, como é bom, ó Deus, saber as certezas que já foram afirmadas aqui nessa noite por meio das Escrituras Sagradas. Como é bom, ó Deus, saber que nós servimos um Deus perfeito, um Deus poderoso, um Deus que, apesar das nossas duras cervizes, ainda continua nos amando, nos perdoando e agindo nas nossas vidas, protegendo e cuidando, porque o Senhor é escudo, o Senhor é aquele que nos protege. Glórias sejam dadas ao Senhor. Queremos te louvar de maneira muito especial por esse trecho das Escrituras Sagradas, que o Senhor preservou durante a história, para que eu e os meus irmãos pudéssemos ser edificados por meio dela. Entretanto, ó Deus, sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos absorver nada dela sem a tua ação. Por isso, Pai, mais uma vez, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, colocamos nossos corações diante do Senhor e clamamos que, em nome de Cristo Jesus, o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, e para a glória do teu santo nome, o Senhor fale aos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Brasil está passando por um dos momentos mais difíceis da sua história. Estamos enfrentando uma pandemia terrível que já ceifou a vida de 4.543 brasileiros até ontem. São dados de ontem. 4.543 brasileiros tiveram suas vidas ceifadas por conta do Covid-19. Além disso, essa pandemia vem agravando a já frágil economia brasileira. A cada dia que passa, a cada dia de isolamento social, a crise econômica, a situação econômica vem piorando. Inúmeras microempresas já fecharam suas portas. Grandes empresas estão promovendo demissões em massa. E muitos chefes de família não sabem como vão sustentar as suas casas, sustentar os seus filhos. E para piorar a situação, na última sexta-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do seu cargo. Ele fez sérias acusações contra o presidente Jair Bolsonaro e, segundo ele, veja só, para preservar a sua biografia, ele estava abandonando o governo. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro atacou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o acusando de traição, de traidor, e desafiou o ex-ministro da Justiça a provar as suas acusações. E essa briga entre Sérgio Moro de um lado e o presidente Jair Bolsonaro do outro já gerou 29 pedidos de impeachment contra o atual presidente e mais uma crise política no Brasil.
Realmente, irmãos, humanamente falando, a situação é extremamente difícil, extremamente complicada. Crise de saúde, crise econômica, crise política, além das crises pessoais que eu e vocês enfrentamos enquanto nós estamos nesse mundo. E a pergunta que pode surgir é a seguinte: onde está Deus? Nesse caos todo, aonde se encontra o Criador de tudo? Será que Deus pode interferir nessa situação grave? Será que Deus de fato pode interferir na minha vida e na sua vida? Ou será que Ele está no céu, alheio às coisas que acontecem aqui na terra? O texto que vamos estudar nessa noite mostra que o nosso Deus, o Deus que nós estamos adorando, cultuando nesse momento, Ele é soberano. Mostra que o nosso Deus dirige esse mundo. Mostra que o nosso Deus, Ele é soberano, inclusive sobre os governos desse mundo das nações. E veremos isso em dois momentos. Primeiro, quando Deus humilha Nabucodonosor e retira o seu reinado. Acompanhe aí o versículo 28 do capítulo 4 de Daniel. O texto diz: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Então o versículo 28, ele começa com a frase todas essas coisas. Mas que coisas são essas? Todas essas coisas do versículo 28 refere-se à profecia que Daniel havia entregado, havia interpretado, havia dado ao rei Nabucodonosor. O capítulo 4, o versículo 5 de Daniel, mostra que o rei Nabucodonosor havia tido um sonho perturbador, havia tido uma visão perturbadora. E por conta desse sonho, por conta dessa visão, o rei Nabucodonosor convocou todos os sábios, encantadores, feiticeiros, magos de toda a Babilônia para lhe dar a interpretação desse sonho perturbador. Entretanto, nenhum desses homens, absolutamente nenhum deles, foi capaz de dar a interpretação desse sonho ao rei Nabucodonosor. Até que então Daniel se apresentou ao rei e ouviu a respeito do sonho do rei. E Nabucodonosor contou a Daniel que na sua visão ele viu uma árvore plantada no meio da terra. Essa árvore ela foi crescendo, ela foi se tornando cada dia mais forte, até que a sua altura alcançou os céus, e ela poderia ser vista de todos os lugares da terra, de todos os confins da terra, era possível ver essa grande árvore. O rei ainda disse que essa árvore ela sustentava todos os seres viventes, ou seja, todos os seres viventes se mantinham por meio dessa árvore. Até que um anjo desceu do céu e mandou que essa grande árvore fosse cortada. Entretanto, era necessário deixar um toco dessa árvore com suas raízes, para que ela fosse molhada então com o orvalho da terra por 7 anos. E no capítulo 4, do versículo 19 até o versículo 27, nós vemos Daniel dando a interpretação dessa visão ao rei Nabucodonosor. Daniel foi corajoso e disse ao rei Nabucodonosor que aquela árvore que havia sido plantada no meio da terra, que foi crescendo, que foi se fortificando, que a sua altura chegou ao céu e que poderia ser vista de todos os lugares da terra, era o rei Nabucodonosor. Mas Daniel também afirmou que esse rei que havia conquistado tanta glória, haveria de perder o seu reino. Veja o versículo 25, acompanhe aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 4, versículo 25, a interpretação que Daniel deu a Nabucodonosor a respeito desse sonho. Ele diz: serás expulso de entre os homens
e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Então a promessa aqui, que foi dada, é que o rei Nabucodonosor seria expulso do convívio com os homens. Ele viveria como um bicho junto aos animais do campo, até que ele aprendesse uma lição, até que ele reconhecesse que o Deus de Israel, que o Deus de Daniel, o Deus Altíssimo, tem domínio sobre todos os reinos dos homens. Essa era a lição que Nabucodonosor deveria aprender. E quando ele aprendesse essa lição, qual lição? Que o Deus de Israel, ele governa sobre os reinos, então o seu reino seria restaurado, como diz o versículo 26. Essa era a promessa. Agora veja o que diz o versículo 29 a 30. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então veja que interessante. Além da interpretação dessa visão, desse sonho, Daniel deu ao rei Nabucodonosor um conselho, um sábio conselho que está aí no versículo 27, e eu vou ler na versão NVI. Veja o conselho que Daniel deu ao rei Nabucodonosor. Ele disse: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continueis a viver em paz. Esse foi o conselho de Daniel a Nabucodonosor. Entretanto, o rei Nabucodonosor não ouviu o conselho de Daniel e continuou na prática do pecado. O versículo 29 mostra que ele teve 12 meses, um ano inteiro, para se arrepender do seu pecado. Veja a paciência que Deus teve com Nabucodonosor. Ele esperou 12 meses, um ano inteiro. Mas Nabucodonosor não se arrependeu dos seus pecados. Ele não se humilhou na presença do Todo-Poderoso. Pelo contrário, o coração do rei estava carregado de orgulho, carregado de altivez, carregado de soberba. Veja o que ele diz no versículo 30. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Queridos, o orgulho, a altivez, a soberba são pecados terríveis. Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17 diz o seguinte: preste atenção no que diz a palavra do Senhor. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E ele vai dar a lista. E o primeiro da lista: olhos altivos. Esse é o primeiro pecado da lista: olhos altivos. Provérbios 11:2 diz: em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E para finalizar, Provérbios 16:18, preste atenção: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Provavelmente ele estava andando no telhado plano do seu palácio, admirando o grande reino que ele achava que era resultado da sua força, do seu poder. Quem sabe ele estava pensando: como eu estou construindo uma grande biografia, quando ele disse:
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E foi nesse exato momento, quando o coração dele se encheu de altivez, de orgulho, de soberba, que Deus anunciou o juízo de Deus sobre a vida dele. Veja aí o versículo 31 e 32. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a dá a quem quer. Quando o coração do rei Nabucodonosor se encheu de si mesmo, se encheu de autoexaltação, se encheu de soberba, uma voz vinda do céu interrompeu as suas meditações egoístas e anunciou que o adiamento do juízo havia acabado. O julgamento de Deus estava prestes a começar. E veja que interessante, irmãos. Aquilo que Daniel havia profetizado no versículo 25, agora é repetido de maneira detalhada. Veja o versículo 32 e compare com o versículo 25. Ele diz, o versículo 32, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Mas a voz que Nabucodonosor ouviu nesse momento não era mais a voz de Daniel. Essa voz vinha do alto, vinha do céu. E o juízo de Deus se cumpriu imediatamente. Veja o versículo 33. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. A palavra de Deus, irmãos, em Números, capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Queridos, homens traem uns aos outros, homens são mentirosos, homens não cumprem as suas promessas, mas o nosso Deus é fiel. Deus não mente, Deus é verdadeiro, Deus cumpre as suas promessas. E Deus prometeu que se Nabucodonosor não se arrependesse dos seus pecados, se ele não se derramasse na presença do Senhor, se ele não se humilhasse na presença do Senhor, o juízo de Deus seria sobre ele. E como Nabucodonosor, ele não se arrependeu dos seus pecados, Deus derramou do seu juízo sobre a vida dele. E como havia prometido na sua profecia, Nabucodonosor começou a viver como um bicho, como um animal no meio do campo. O seu cabelo começou a crescer como as penas de uma águia. As suas unhas começaram a crescer como a das aves. E ele passou então a viver num pasto, comendo grama, pastando. Esse foi o resultado. Deus fez com que ele desenvolvesse uma doença chamada licantropia. E a pessoa que tem essa doença, ele pensa que é um animal, e ele age como um animal que pensa que é. Então veja que interessante, Deus humilhou o homem mais poderoso do mundo, tirando dele o seu reino e o seu entendimento. Fez com que esse homem cheio de orgulho vivesse como um animal no campo, pastando. E com isso Deus mostrou a Nabucodonosor no passado, e para nós hoje, que Ele, o Deus Altíssimo, Ele não é o Deus Altíssimo apenas no céu, mas aqui na terra também.
Essa lição é destacada em 3 versículos. Confira aí os versículos 17, 25 e 32. Nesses versículos 17, 25 e 32, a lição é que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Essa é a lição, irmãos. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Deus não está alheio ao que está acontecendo no mundo. Deus não está alheio ao que está acontecendo no Brasil. Ele reina soberano, inclusive sobre os governos do mundo. Ele mostrou isso, humilhando o homem mais poderoso daquela época, Nabucodonosor, e retirando dele o reino. Mas ele mostra isso num segundo momento, ele ensina essa lição num segundo momento, quando exalta Nabucodonosor, devolvendo a ele o seu reino. Veja aí o versículo 34, acompanhe na sua Bíblia. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Conforme Deus havia prometido, 7 anos, ao final de 7 anos, Nabucodonosor, ele foi liberto da sua doença mental, e ele voltou então ao convívio social. E esse processo ele começa quando Nabucodonosor elevou os olhos aos céus. E esse ato de elevar os olhos aos céus, ao meu ver, significa olhar para Deus. Sugere tanto fé quanto submissão ao Todo-Poderoso. Alguns estudiosos, alguns comentaristas bíblicos dizem que Nabucodonosor experimentou uma conversão espiritual, e eu concordo com eles. E eu entendo que isso aconteceu exatamente nesse momento, quando ele levou os olhos aos céus. Quando ele levou os olhos aos céus, aconteceu a conversão. O Salmo 123, verso 1 e 3 diz: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Isaías 45, 22 diz, veja, o Todo-Poderoso diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu nesse momento com Nabucodonosor. Ele levou os olhos ao céu, e não é um ato apenas de olhar para o céu, mas de reconhecer quem Deus é. E ao levantar os olhos ao céu, ele foi curado não só da sua loucura, não só da sua doença mental, mas ele foi curado da sua pior doença, a doença espiritual. Tanto é que ele começa a adorar ao Senhor. Veja aí o versículo 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então veja a mudança. Antes dele elevar os olhos aos céus, antes dele se converter, Nabucodonosor, ele se autoexaltava. Ele rendia louvores apenas a si mesmo. Ele glorificava o seu próprio nome. Mas agora, depois de ser humilhado por Deus e de elevar os seus olhos aos céus, depois de ser disciplinado pelo Senhor, ele passou a exaltar a Deus. Ele passou a glorificar
o nome do Senhor, ele passou a reconhecer a soberania de Deus, ele aprendeu a lição. O homem que aplaudia a si mesmo, que glorificava o seu nome, e agora ele diz no verso 25: todos os homens da terra são por ele reputados em nada. Veja que mudança em 7 anos. 7 anos antes ele estava falando: eu construí tudo isso com o meu poder. Mas agora ele diz: todos os moradores da terra, inclusive eu, são por ele, Deus, reputados em nada. E agora, com relação a Deus, segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então veja que ele reconhece então qual era a lição que Deus queria ensinar no versículo 17, 25 e 32. Ou seja, que o Todo-Poderoso, que o Deus de Israel, domina sobre tudo, inclusive sobre os governos da terra, e ele dá a quem quer. O verso 36 diz: tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Perceba que Nabucodonosor não só foi curado da sua enfermidade mental, da sua enfermidade espiritual, mas ele também recebeu o governo novamente de volta. Mesmo ficando 7 anos longe do poder, 7 anos vivendo como um animal no campo, 7 anos após, ele recebe novamente das mãos do Senhor o poder. E frente a isso, o versículo 37 diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, mais uma vez, ele reconhece, ele mostra que aprendeu a lição, que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é soberano, justo, e que ele tem poder para humilhar os soberbos, até porque ele foi vítima disso. Ele foi vítima da sua soberba, e ele foi corrigido por Deus por conta da sua soberba. Queridos, então o que esse texto nos ensina? Ele nos ensina que o Deus de Israel, ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre os governos dessa terra. Muitas vezes nós esquecemos que Deus é soberano e que é Ele quem levanta e quem tira os governadores do poder. Ele nos ensinou isso quando humilhou Nabucodonosor, retirando o poder das suas mãos. E num segundo momento, quando ele exalta Nabucodonosor, devolvendo o seu reino. Eu gostaria de fazer algumas aplicações para as nossas vidas nesse momento. E a primeira aplicação é a seguinte: Deus é Senhor e nada foge do controle de suas mãos. O ministro Sérgio Moro saiu do governo. O presidente Jair Bolsonaro tem 29 pedidos de impeachment contra ele, e pode ser que ele saia do governo. Pode ser que ele saia. Mas uma coisa eu tenho certeza: o nosso Deus, o Deus que nós estamos cultuando, adorando, o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, Ele continua assentado num alto e sublime trono, governando todas as coisas. Glórias sejam dadas ao Senhor por isso. Então, irmãos, não idolatre homens, seja ele quem for. O único que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração é o Todo-Poderoso. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é soberano e Ele continua governando tudo. A segunda aplicação é a seguinte: se Deus é soberano, isso pode significar disciplina. Hebreus capítulo 12 mostra que Deus disciplina os filhos que ama. E eu acredito que muito do que nós estamos experimentando nesse tempo é resultado da disciplina do Todo-Poderoso.
Quantas pessoas viram as costas para Deus? Quantas pessoas estão rebeldes contra o Senhor, mesmo crentes, mesmo pessoas que conhecem a verdade, ficam correndo atrás de coisas desse mundo, buscando as riquezas desse mundo, virando as costas para o Senhor. E agora você está preso na sua casa. Agora, tudo aquilo que você depositava a sua confiança, a sua conta bancária, o seu emprego, está em xeque. Irmãos, não confie em nada que não seja o Todo-Poderoso. Não confie na sua conta bancária, não confie no seu emprego, confie no Todo-Poderoso. Ele é escudo daqueles que confiam nele. Então, se volte ao Senhor. Se você está longe do Senhor, aproveite esse tempo de pandemia para buscar o Todo-Poderoso. Terceira aplicação, seja humilde. Nabucodonosor, um rei humano, se exaltou. E por isso ele foi disciplinado pelo Todo-Poderoso. Agora veja a diferença. Jesus Cristo, sendo Deus, ele se humilhou. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso exemplo não é a soberba de Nabucodonosor. O nosso grande exemplo é a humildade do nosso Mestre Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, ele se humilhou. Sendo o Rei dos Reis, ele abriu mão de toda a sua glória para cumprir a sua missão, para morrer pelos meus pecados, para morrer pelos pecados daqueles que fazem parte do povo de Deus. E a quarta e última aplicação é a seguinte: não desista da conversão de ninguém. Não desista da conversão de ninguém. Se um rei soberbo, arrogante, se ele não pôde endurecer o coração para Deus, porque Deus agiu para salvá-lo, isso pode acontecer também com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Talvez alguém possa ter dito a respeito de alguém que você ama, e essa pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa, não adianta mais orar por ela, não adianta mais pregar o evangelho para ela, esqueça isso. Porque se Deus converteu o coração de Nabucodonosor, ele tem poder, se for da vontade dele, de converter a pessoa que você ama e que, humanamente falando, não tem mais jeito. E não se esqueça, não se pode falar de conversão a Deus sem falar de Jesus Cristo. Atos, capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Deus que dirige toda a história, ele foi propício a mim e a todos os seus eleitos, nos dando um caminho para a salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Que você possa pregar Jesus Cristo às pessoas, para que aqueles que são eleitos de Deus possam fazer parte do povo de Deus. Amém? Em resposta àquilo que nós acabamos de ouvir, nós vamos ter mais uma canção de adoração ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Os que estão no templo, vamos ficar em pé para adorar o Senhor. Uma porta
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Para terminar, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa